Quero falar agora sobre o Corinthians. Quanto é que o Timão fatura com mais um jogo disputado na Neoquímica Arena da NFL? Você sabe, na última sexta-feira, o Los Angeles Chargers enfrentou o Kansas City Chiefs na primeira semana da NFL. E é sempre um jogo ou dois que acontecem fora dos Estados Unidos. Mais uma vez a Neoquímica foi palco dessa partida. Segundo ano consecutivo, lotação quase total, estádio absolutamente cheio, uma grande festa e mais $500 mil livres de impostos ao Corinthians. O Timão fica com R$2.700.000 trazendo para a nossa moeda. É dinheiro importante que ajuda, mas na comparação com outros eventos em São Paulo dá para dizer que não é um supra-sumo ou um enorme negócio. Só para lembrar que cada show que o São Paulo realiza, ou melhor, cada show que acontece no Morumbi com o aluguel do São Paulo garante ao tricolor cerca de R$4.300.000. Ou seja, o Corinthians com R$2.700.000 ficou com menos dinheiro na comparação com o São Paulo. É bem verdade que os estragos no gramado com o show são maiores do que os estragos no gramado na realização de um jogo da NFL. O único prejuízo que o Corinthians vai ter é com as marcações do futebol americano. A grama precisa ser pintada de outra maneira e até natural que no jogo de quarta-feira entre Corinthians e Atlético Paranaense você ainda veja algumas marcações na grama relacionadas ao futebol americano. Mas o prejuízo ao gramado é muito pequeno em termos de qualidade do gramado. Em relação a shows, especialmente quando há mais de uma apresentação no Morumbi, a gente percebe falhas no gramado, partes em que o gramado fica mais castigado, e isso costuma gerar prejuízo ao São Paulo, que a cada ano precisa renovar totalmente o seu campo. Só para completar, perguntei para o presidente Osmar Stabile se o Timão pode continuar recebendo jogos da NFL. Ele disse que é uma tendência, mas que as negociações ainda estão sendo conduzidas. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem proposta polêmica para patrocínio. A Fatal Model, agência de acompanhantes de luxo, está disposta a colocar dinheiro, e bastante dinheiro, no Timão. O namoro é antigo, desde 2022 que a Fatal Model tenta se associar ao Corinthians. Um dos diretores da empresa é torcedor fanático do Alvinegro e tenta convencer o presidente Osmar Stabile a fazer negócio. Entre outros movimentos, a Fatal Model já se colocou à disposição para ajudar no ano passado na contratação do Paul Pogba, agora a pagamento das dívidas relacionadas a Memphis Depay e também para patrocínio na camisa. Talvez a mais polêmica das ofertas da Fatal Model tenha sido de estampar o seu logo no time feminino. O Stabile reluta com a ideia e pensa os prós e contras. Vale a lembrança de que a Fatal Model já está em outros times de futebol no Brasil, como por exemplo no Vitória, mas recebeu nãos, inclusive do São Paulo. O Tricolor tinha no ano passado uma oferta bem acima da realidade do mercado para estampar a marca da Fatal Model em sua camisa, e o São Paulo optou por não levar essa história adiante. Tenho a impressão de que o Corinthians vai pelo mesmo caminho. Há muita preocupação de como é que esse patrocínio seria encarado por torcedores e também pela opinião pública. Então a tendência é que mesmo precisando de bastante dinheiro, o Corinthians não leve essa ideia adiante. Você, na condição de presidente do Corinthians, aceitaria o patrocínio da Fatal Model? Em qual condição? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O Corinthians trabalha nos bastidores para acabar com a exclusão a qual ele foi imposto no movimento de clubes formadores. Bora retomar essa história para você entender direitinho. No mês de janeiro, o Corinthians tirou do Palmeiras um atleta chamado Pedro Morelli, esse jogador das categorias de base com menos de 16 anos de idade. Isso causou revolta no João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e um dos principais articuladores do movimento de clubes formadores. Esse movimento existe para conscientizar os times a agirem de forma única em atletas até 16 anos. Só para lembrar que atletas de 14, 15, 16 anos que não assinaram contratos profissionais, eles têm uma relação muito tênue, muito leve com os clubes. E para evitar uma grande guerra, uma grande concorrência entre esses times, criou-se o movimento de clubes formadores, que tenta regularizar esse mercado de atletas que ainda não assinaram esse primeiro contrato profissional. O primeiro contrato profissional é permitido a partir dos 16 anos, a partir daí está tudo liberado. Se você pagar a multa rescisória, você leva o jogador, como aconteceu recentemente com o Cauê Furquim, jogador que pertencia ao Corinthians, tinha um salário de R$7 mil, até por isso sua multa era de R$14 milhões, o Bahia pagou a multa rescisória e levou o atleta. O movimento dos clubes formadores combate um outro tipo de negociação, de jogadores até os 16 anos, tá?
E há uma série de implicações no Corinthians a partir do momento em que ele foi excluído desse movimento. O Timão deixou de ser convidado para torneios, embora um deles tenha acontecido uma coisa muito maluca. A Copa Votorantim tinha o Corinthians como convidado, além de todos os outros grandes. Só que 13 times que compõem o movimento dos clubes formadores exigiram que o Corinthians fosse retirado da Copa Votorantim, que é organizada por um torcedor declarado do Corinthians. Esse cara não aceitou a retirada do Corinthians e os 13 clubes que exigiram acabaram por não participar do torneio, que acabou sendo realizado com equipes bem pequenas do interior de São Paulo, em substituição a Palmeiras, São Paulo, entre outros gigantes. Também houve problemas com a Copa Nike, e o maior risco agora em relação à Copa São Paulo de Juniores. Se o Corinthians não solucionar essa exclusão, é possível que ele não possa participar da Copa São Paulo, torneio mais tradicional de categoria de base do futebol brasileiro, marcado para janeiro do ano que vem. A Federação Paulista também tem pressa em regularizar essa situação para evitar qualquer tipo de problema, não tendo o maior campeão da Copa São Paulo. A grande justificativa do Corinthians para voltar ao movimento de clubes formadores tem a ver com uma mudança radical na base e também na presidência. Augusto Melo, que era o responsável do Corinthians na época da contratação do Pedro Morelli junto ao Palmeiras, não faz mais parte do clube, assim como praticamente todos os dirigentes da base. Uma série de encontros tem acontecido, incluindo o presidente do Corinthians, o presidente do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, e a tendência é que o Timão seja devolvido ao movimento de clubes formadores, o que vai permitir sua presença na Copa São Paulo. Prometo ficar de olho nessa novidade e qualquer coisa conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que recebeu a primeira proposta para a mudança dos naming rights do seu estádio. Havia dito para vocês algum tempo atrás que a partir de setembro a multa rescisória do contrato com a Hypera Pharma, que é responsável pela Neoquímica, cairia. O contrato entre Corinthians e Hypera Pharma tinha uma multa de 180 milhões. A partir de setembro, essa multa com impostos gira na casa dos 70 milhões de reais. E é por conta disso e da necessidade de faturar mais com naming rights que o Corinthians decidiu buscar no mercado alternativas. A primeira oferta é de uma casa de apostas, que não superou ou não chegou perto dos 50 milhões de reais dos 50 milhões de reais por ano que o Corinthians pretende arrecadar para a troca dos seus name rights. Hoje a Neoquímica garante ao Corinthians 15 milhões de reais por temporada. Se o Timão chegar perto dos 50 milhões, haverá acordo. Importante registrar também que o fato de ser uma casa de apostas é um problema, porque o Corinthians, ainda que se acertasse com os name rights, precisaria se desfazer do seu contrato de patrocínio master, e a Esportes da Sorte banca ao Timão 103 milhões de reais por temporada. Das 3 empresas que negociam com o Corinthians a compra dos name rights, 2 são bets. E a ideia do Osmar Stabile, que é o presidente do Timão, é encontrar uma parceira que não seja casa de apostas, a menos que ela esteja disposta a comprar os name rights e também o patrocínio master. O patrocínio master do Corinthians ficou defasado a partir do acordo entre Flamengo e Betano. Flamengo e Betano numa negociação de 268 milhões de reais por ano contra apenas 103 milhões de reais do Timão. Hora de falar sobre uma mentirinha milionária de Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians. Você vai lembrar que quando o Murilo foi vendido pelo Timão ao Nottingham Forest, o Corinthians anunciou um negócio de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e mais 10% do valor de uma venda futura para o Corinthians, certo? O Corinthians anunciou todas essas condições do negócio em uma nota oficial. Pois bem, os 12 milhões de euros fixos já caíram, os 2 milhões de euros em bônus foram alcançados, porque o Murilo já bateu essas cotas, mas o Timão não tem direito a 10% do valor de uma venda futura. O que o Corinthians tem é 10% do lucro que o Nottingham Forest conquistar. O GE chegou a escutar o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians na época, e ele disse que trata-se de um equívoco de comunicação pelo qual ele pede desculpas. Quero te ajudar a entender a diferença do ponto de vista financeiro dessa, entre aspas, mentirinha. Se o Murilo for vendido por 60 milhões de euros, ele tem sido supervalorizado no futebol inglês, o Corinthians teria direito a 6 milhões de euros na negociação com 10%. Como o Timão tem apenas 10% do lucro do Nottingham Forest, em vez de 6 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 4 milhões e 800 mil euros. Estamos falando de uma diferença de 7 milhões e 600 mil reais. Só para completar, é importante registrar que já houve problema recente com percentuais de outros 2 atletas formados na base do Corinthians. Recentemente, o Timão vislumbrou a possibilidade de faturar muita grana, com 30% do Pedro e 20% do Robert Renan.
Só que o Augusto Melo, também ex-presidente, vendeu esses percentuais sem que ninguém soubesse. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo. Tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria no mínimo exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Só para completar em relação ao Timão, o Ranieri teve detectada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Não há prazo de recuperação, até porque o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.